Bem-vindo a mais uma história, onde um casal, em busca do sonho da casa própria, se vê preso em uma armadilha de erros de construção e jogos de poder, levando-os a uma batalha inesperada contra um banco desonesto e um construtor incompetente. Em 1973, meus pais tinham dinheiro suficiente para construir uma pequena casa de campo. O pequeno banco da cidade aprovou a hipoteca e assinou um contrato para dar Bob o dinheiro para construir a casa. Bob, como se descobriu, estava se sobrecarregando de serviços por toda a cidade, deixando seus subordinados desinformados para fazer o trabalho de verdade. A construção demorou mais e mais, com cada vez mais trabalhos tendo que ser desfeitos e refeitos. Não estamos falando apenas de usar a tinta da cor errada ou pregar acabamentos tortos. O arquiteto esqueceu de apagar completamente uma linha nos projetos e os carpinteiros construíram uma parede em cima da banheira. Minha mãe foi avisada. Não coloque nada pesado nos armários da cozinha, porque eles estavam presos ao drywall e não às vigas, com alguns pregos de telhado na parte traseira de cada armário. A abertura da porta da garagem foi emoldurada para dentro da sala, em vez de para a entrada. E por aí vai. Quando o representante do banco apareceu para a inspeção final, meus pais o encontraram no jardim da frente e se recusaram a aprovar o trabalho de Bob. O representante ficou bravo, pois o banco já havia pago muito dinheiro a Bob. Ele se dirigiu à porta da frente e puxou a maçaneta, momento em que a porta inteira, incluindo a moldura, caiu sobre ele. Ela estava apenas enfiada, não pregada, no lugar. O banco ligou para Bob, que finalmente apareceu para supervisionar o trabalho pessoalmente. O único problema era que Bob não era melhor em construir uma casa do que seus subordinados. Meus pais continuaram se recusando a aprovar a casa. Minha mãe era dona de casa em um aluguel horrível, com 2 crianças pequenas, enquanto meu pai trabalhava em 2 empregos durante todo esse tempo. Ao longo de todo o processo, o banco e Bob trataram meus pais muito mal, intimidando minha mãe e mentindo para meu pai. O que deveria ser um momento emocionante para meus pais foi arruinado. Minha mãe chorou muito. Meu pai ficou depressivo. Finalmente, o banco ameaçou meus pais com a execução hipotecária, e Bob ameaçou processar meus pais por violação de contrato, porque o banco se recusou a pagar mais dinheiro a ele. Então meus pais exaustos procuraram um advogado e contaram toda a história. Problemas de encanamento, elétrica, azulejos, toda a situação lamentável. Meus pais estavam assustados. Tudo que tinham era a pequena economia do pagamento inicial. Então, se isso se tornasse uma batalha judicial longa, o banco e Bob venceriam. O advogado, Tom, foi gentil, mas meu pai disse que pôde perceber pelas expressões faciais de Tom ao analisar a papelada que ele e minha mãe estavam perdidos. Então, de repente, Tom sorriu. Vamos reunir todo mundo para uma reunião, ele disse aos meus pais. Amanhã. Assim, meus pais, Tom, o representante do banco, o advogado do banco, Bob, e o advogado de Bob se encontraram no banco. Tom não deu tempo para mais ninguém começar. Ele disse, bom, meus clientes decidiram que não querem mais esta casa. Por favor, removam-na. Todo mundo começou a rir. Removê-la? Você perdeu a cabeça? Tom, em um gesto amplo e teatral, colocou uma escritura na mesa. Meus clientes são os proprietários do terreno onde a casa está situada. Eles não querem mais a casa. Removam a casa do terreno dos meus clientes. O advogado de Bob ficou olhando para a escritura e então virou-se e encarou Bob. Você construiu uma casa em um terreno que você não possui? Bob assentiu. O advogado do banco começou a gritar com o representante do banco. Você não financiou o terreno em que a casa está? O representante gaguejou. Não. Tom disse firmemente. Como eu disse, senhores, vocês estão invadindo o terreno dos meus clientes. Espero que a casa seja removida e o terreno devolvido ao seu estado original imediatamente. O pai disse que vai se lembrar das expressões em branco que todos do outro lado da mesa trocaram entre si por toda a sua vida. Claro, o banco poderia executar a hipoteca em uma casa que não existiria até o final da semana, sem nenhuma maneira de recuperar o dinheiro. Eles não possuíam nem mesmo o terreno onde a casa estava. Bob havia perdido os 50% que pagou do próprio bolso, além de ainda estar responsável por demolir a casa e removê-la. E além disso, o banco, sem dúvida, iria querer que ele devolvesse os 50% iniciais que haviam dado a ele. Eles poderiam ter ido atrás dos meus pais? Claro. Uma execução hipotecária significaria um crédito ruim para meus pais no futuro.
eles poderiam perder o pagamento inicial. Mas assinar a aprovação da casa em seu estado na época significaria milhares e milhares de dólares em dinheiro para substituir e reparar tudo, do telhado ao porão, antes que a casa pudesse ser habitada de forma segura. O banco sabia que meus pais não tinham esse tipo de dinheiro. Eram eles que aprovaram a hipoteca. De repente, meus pais eram boas pessoas. Foi tudo um grande mal-entendido, e o banco e Bob não poderiam fazer o suficiente por eles. A casa foi ajustada aos projetos e especificações originais imediatamente, sem custo adicional para meus pais, mas a um custo considerável para Bob. Meus pais assinaram a hipoteca. Bob recebeu o resto do seu dinheiro e praticamente não teve prejuízo na construção. O representante do banco foi demitido. E Tom, o advogado extraordinário, ganhou uma maravilhosa história de triunfo para contar aos colegas advogados pelo resto de sua vida. Antes de duvidar desta história, lembre-se de que 1973 foi há 50 anos. Os bancos faziam as coisas de maneira diferente naquela época. Bancos rurais menores, em particular, não eram administrados da mesma forma que os maiores, urbanos. Havia muito menos regulamentação federal, e em uma comunidade menor, as pessoas nem sempre a seguiam de qualquer maneira. Estou bastante certo de que elas não seguem sempre agora. Sim, eles construíram uma parede em cima da banheira. Não estou inventando isso. Eu até deixei de fora como um encanador esqueceu sua bolsa de almoço em um armário de cozinha parcialmente construído, mas o marceneiro não achou que era seu trabalho mover a bolsa, então a deixou lá e construiu o resto do armário em volta dela. Não sei onde Bob encontrou essas pessoas, mas eram verdadeiras joias, cada uma delas. Edit, devo admitir que estou imensamente surpreso com a repercussão que essa história teve. O banco e Bob elaboraram contratos muito mal redigidos e praticamente inexigíveis. O advogado dos meus pais descobriu isso e o banco e Bob tiveram que recuar. Achei isso interessante, mas certamente não é a única vez que isso aconteceu. Não são os contratos escritos o tempo todo por pessoas desinformadas? É realmente tão único? Eu acho que deveríamos ficar felizes que seja. Obrigado por ler. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.